Olá a todos. Neste vídeo vamos perceber como calcular a taxa interna de rentabilidade. Recordando, a taxa interna de rentabilidade é a taxa de atualização que torna nulo o valor atual líquido do projeto. Portanto, é o mesmo que dizer, é aquela taxa de rentabilidade, aquela taxa de atualização em que o vale dá exatamente igual a zero. Ora, nós no final do vídeo anterior dissemos que colocar a expressão em termos matemáticos é muito fácil, é só ir buscar a forma do val e colocar a seguir um igual a zero, mas se quisermos calcular em termos matemáticos, isto pode começar a tornar-se um pouco mais complicado. E isto deve-se ao facto de nós queremos descobrir a tal taxa, a tal TIR, e portanto queremos colocar isto tudo em função, em ordem à TIR. Portanto, isso significaria vermos livres de todos os outros parâmetros, que tinham que passar todos para o outro lado da igualdade, e ver-nos livres ali daquele T, que ainda por cima não é um T, são vários T's, porque isto é uma soma de rácios, é uma soma de todos os períodos do projeto. Ora, e se isto vos está a parecer um pouco complexo, ainda bem, porque de facto é bastante complexo. Portanto, deixem-me dar-vos um pouco de intuição, apenas utilizando aqui um exemplo para um projeto, imaginem, com 4 períodos. Se tivermos aqui um projeto de investimento com 4 períodos, o que está ali em cima, esta forma, acaba por se resumir ao seguinte: acaba por se resumir à forma do somatório dos 4 fluxos de caixa desses períodos, e portanto temos aqui a começar o fluxo de caixa do primeiro período do projeto, a dividir por 1 mais a taxa de rentabilidade elevado a um período, e depois temos a soma dos fluxos de caixa atualizados do segundo período, mais a soma dos fluxos de caixa atualizados do terceiro período, até chegarmos à soma também dos fluxos de caixa atualizados do quarto período, e portanto atualizados significa que estamos a dividir por 1 mais a taxa de rentabilidade elevado ao número de períodos que estamos a atualizar, que neste caso, no último membro, são 4. Ora, e qual é que é o problema aqui? O problema aqui é que nós queremos descobrir esta TIR e, portanto, queremos colocar tudo em função a esta TIR. E isto começa a tornar-se complicado quando nós temos, reparem, vários expoentes. Temos no primeiro membro elevado 1 mais TIR elevado a 1, no outro temos ao quadrado, no terceiro temos elevado ao cubo e no quarto temos elevado a 4. E, portanto, ver-nos livres destes expoentes é um pesadelo para qualquer matemático e muito mais para nós que somos uns comuns mortais. E, portanto, o cálculo exato de TIR é muito complicado ou até impossível em muitos projetos de investimento, mas nós não vamos desesperar porque, na verdade, existe um método muito mais simples de obter não um valor exato de TIR, mas um valor aproximado que é suficientemente bom para nós não nos preocuparmos com o valor exato da TIR. Ora, este método de aproximação da taxa interna de rentabilidade, portanto, o seu cálculo de forma mais ou menos aproximada, na verdade é efetuado da seguinte forma. Se nós pegarmos na função gráfica que nós representámos no último vídeo, reparem, o que nós queremos descobrir é a taxa interna de rentabilidade. Portanto, é aquele I ali especial que está a ser simbolizado por aquela bolinha azul. O que é que aquilo nos diz? Diz-nos que naquela situação exata o val é igual a zero, portanto é por isso que está aqui sobre o eixo ali dos I's. Se nós estivermos numa situação em que a taxa de rentabilidade diminui um bocadinho, portanto, se a bolinha se deslocar um bocadinho para a esquerda, então estamos numa situação em que o valor atual líquido ainda é positivo. Mas se a bolinha se deslocar, em vez de ser para a esquerda, se for um bocadinho para a direita, e portanto, se fizermos aumentar a taxa de rentabilidade exigida ao projeto, então reparem que nós vamos passar a uma situação, já para além dos limites, em que a taxa de atualização ou de rentabilidade já aumenta tanto que o valor atual líquido já vai dar negativo. Portanto, como é que nós vamos calcular exatamente este I?
sabendo que não é exatamente, que é de forma aproximada, como é que o vamos calcular então de forma aproximada? O que nós vamos fazer é, passa a expressão, vamos tentar entalar esta bolinha azul, vamos tentar entalar esta taxa interna de rentabilidade. Este processo de, entre aspas, entalamento da taxa interna de rentabilidade é aquilo que nós vamos chamar de processo de cálculo da TIR por interpolação. Portanto, através do cálculo de duas situações e tentarmos perceber por interpolação qual é que é o valor que está no meio destes dois cenários, destas duas situações. Portanto, o que é que precisamos em termos de ingredientes? Na verdade, precisamos apenas do seguinte: precisamos de uma primeira situação, de um primeiro ponto, em que nós conseguimos perceber que temos aqui uma taxa, um I1, uma taxa de rentabilidade, que ainda origina um val que dá para perceber que é positivo. E depois vamos querer descobrir aqui um segundo ponto, uma segunda situação, em que a taxa de rentabilidade já está para além da bolinha azul e, portanto, já está num nível tão elevado que já vai originar um valor atual líquido negativo. Portanto, imaginem que nós tínhamos aqui um exemplo em que, no primeiro caso, a taxa de rentabilidade seria de 10% e que, no segundo caso, a taxa de rentabilidade seria de 14%. Isso significa que nós percebemos que a nossa taxa interna de rentabilidade andará aqui entre os 10% e os 14%. Mas, na verdade, quanto é que será? Será mais perto dos 10%? Será mais perto dos 14%? Será 11%, 12%, 13%? Quanto é que será? Então, o método por interpolação vai tentar calcular um valor mais aproximado, mais fidedigno deste I, desta taxa interna de rentabilidade, sem ser especificamente um intervalo, sem ser especificamente dizer será entre 10 e 14, que isso não nos ajuda muito. Ora, então o que é que nós podemos dizer sobre esta taxa de interna de rentabilidade? O que é que sabemos seguramente? A primeira coisa que nós sabemos seguramente é que esta taxa interna de rentabilidade vai ser acima de 10, porque está mais para a direita do I1 e, portanto, de certeza que vai ser 10% mais alguma coisa. E, portanto, vamos começar por aí. Vamos começar por dizer, ok, então, esta taxa interna de rentabilidade vai ser igual à taxa da situação inicial, da situação 1, vai ser 10% mais alguma coisa que aí vamos somar. E, portanto, o que nós queremos tentar calcular aqui é exatamente qual é que é este qualquer coisa. E percebemos que este valor está já naturalmente limitado porque dirá respeito, estará circunscrito aqui entre 10 e 14, portanto estará circunscrito a este intervalo de 0 a 4%. E portanto é isso que nós dizemos. Será 10% mais qualquer coisa, em que este qualquer coisa não vai exceder seguramente 4%. No máximo será 4%, o mesmo é dizer, no máximo será 10 mais 4, o mesmo é dizer, no máximo serão 14%. Mas quando olhamos ali para a bola azul, nós percebemos que ela não está ali em cima do I2, ela nem está muito, muito próximo do I2. Portanto, nós sabemos que na verdade não serão 14%, nem serão 3,5%, será um valor aparentemente, visualmente, aparentemente mais baixo, não é? E portanto, o que nós vamos agora tentar fazer é calcular esta aproximação dentro deste intervalo e tentar perceber se vai mais para o lado dos 10% ou mais para o lado dos 14%. Visualmente parece ir um bocadinho mais para o lado dos 10% do que para os 14%, o mesmo é dizer que não será exatamente metade, metade seria 12%, aparentemente será um bocadinho menos de 12%, será um bocadinho mais para o lado dos 10%. Isto é o que parece assim intuitivamente. Como é que nós podemos calcular isto? Bem, aqui o que nós vamos recorrer agora não é à diferença entre os I's, entre as taxas, porque aí já temos ali no cálculo. Vamos tentar socorrer-nos dos valores atuais líquidos que são calculados tanto pela situação 1 como pela situação 2. Então vamos imaginar que o que nós temos aqui é o seguinte, que nós temos aqui um valor atual líquido na situação 1 de 300 e um valor atual líquido na situação 2 de 400. Ora, isso significa que entre os dois valores atuais líquidos, portanto, entre estas duas situações limite, entre a situação 1 e entre a situação 2, temos uma diferença total absoluta de 700, não é? 300
acima do zero, 400 abaixo do zero, portanto temos aqui uma diferença total de 700 entre o vale 1 e o vale 2. E o que nós vamos tentar ver é então se esta diferença, que parece estar um bocadinho mais para a situação 1, mais perto da situação 1 do que mais perto da situação 2, vamos transferir isto usando os vales. Como é que fazemos? Fazemos isto de forma mais ou menos fácil. Nós pegamos no valor do vale 1 e dividimos por esta diferença total entre os dois vales. Traduzido por miúdos. Pegamos nos 300 euros do vale 1 e dividimos isto pela diferença total que observamos entre os dois vales, que é de 300, lá está, acima de zero, e de 400 abaixo de zero. Atenção, que são 400 abaixo de zero, portanto, já tenho ali o vale 2 entre aquelas duas barras. Portanto, o mesmo é dizer, só vou retirar dali o valor absoluto do vale 2. Portanto, não vou colocar ali menos 400, vou só retirar de lá o valor absoluto. Portanto, vou só colocar ali 400, não vou ignorar o sinal. Ora, então isso significa que se vocês calcularem isto aqui já é mais ou menos fácil de calcular, vocês vão obter um valor para a taxa interna de rentabilidade que é exatamente de, ou melhor, não é exatamente, já sabemos, mas é aproximadamente, e isso para nós é mais do que suficiente, é aproximadamente de 11,7%. E, portanto, isto vem suportar aquilo que visualmente nos parecia, mas não tínhamos bem a certeza, de que a taxa interna de rentabilidade, em termos aproximados, será de 11,7% e, portanto, um bocadinho mais encostada à situação 1 do que encostada à situação 2. Portanto, um bocadinho mais perto dos 10% do que propriamente perto dos 14%. Portanto, dos 11,7% para os 10% temos uma diferença de 1,7%. Dos 11,7% para os 14% temos uma diferença de 2,3%. Portanto, lá está um bocadinho mais próxima da situação 1 do que da situação 2. E este é o cálculo a efetuar em qualquer situação. Portanto, recordando, a única coisa que precisamos é de calcular dois pontos. Um em que o valor atual líquido gerado seja positivo e dois, uma situação em que o valor atual líquido gerado já seja negativo. Claro que o objetivo é calcular, é termos estes dois pontos o mais próximos possíveis um do outro, porque ao fazermos isso diminuímos o intervalo entre os dois e, portanto, estamos a ter uma medida, uma aproximação muito, muito mais próxima, muito, muito mais fiel do que será a taxa interna de rentabilidade. O mesmo é dizer, se em vez de termos calculado os valores atuais líquidos para a situação de uma taxa de 10% e uma taxa de 14%, se o tivéssemos feito, por exemplo, por uma taxa de 11% que ainda dá positivo e por uma taxa de 13% que já vai dar negativo, ou até de 12% que já vai dar negativo, então o intervalo seria muito mais estreito e aqui, ali o valor da TIR, se vocês quiserem experimentar isto, depois com outros exemplos, em exercícios do enunciado, de casos práticos, vocês vão perceber que aquele valor ali da tiro vai ficar ainda mais preciso. Imaginem, em vez de 11,7, dar-vos-ia, imaginem, 11,67 ou 11,68. Portanto, e esse provavelmente seria um valor mais preciso do que o primeiro. Portanto, se tivermos um intervalo mais estreito, mais fidedigno, em que as taxas 1 e 2 estejam mais próximas.